Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado, dia 17/9, com o campeonato inglês, onde temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Wolverhampton é a 14ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora ou acima de 2,5. Campeonato alemão, temos a equipe do Wolfsburg enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsburg, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Wolfsburg é a 13ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a 3ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. No Campeonato da Escócia, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Dundee. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundee, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Rangers é a 2ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dundee é a 12ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato da Islândia, temos a equipe do Breiðablik enfrentando a equipe do Vestmannaeyjar. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Breiðablik, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vestmannaeyjar, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Breiðablik é a 1ª colocada com 48 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vestmannaeyjar é a 9ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa Breiðablik para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Elche. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Barcelona é a 2ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Elche é a 19ª colocada com 1 ponto ganho. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Campeonato espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Valência é a 12ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Celta de Vigo é a 10ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Tottenham é a 3ª colocada com 14 pontos ganhos,
enquanto a equipe do Leicester é a 20ª colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto: casa, Tottenham para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Estoril enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estoril, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Estoril é a 8ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a 3ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Porto para vencer. Campeonato Italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Torino é a 9ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sassuolo é a 13ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Torino para vencer. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Atlético Bilbao é a 6ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rayo Vallecano é a 9ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético de Bilbao para vencer. Campeonato Francês, temos a equipe do Lille enfrentando a equipe do Toulouse. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Lille é a 8ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Toulouse é a 11ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Lille para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Avaí é a 18ª colocada com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: fora, Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Boa Vista é a 5ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sport é a 7ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora ou ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Botafogo é a 12ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 16ª colocada
com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Botafogo para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sampaio Corrêa enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela empatou 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Sampaio Corrêa é a 12ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Criciúma é a 10ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate, Casa. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do CRB é a 9ª colocada com 40 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a 1ª colocada com 62 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate, fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Wolverhampton vs Manchester City, fora. Manchester City para vencer. Tottenham vs Leicester, casa. Tottenham para vencer. Torino vs Sassuolo, casa. Torino para vencer. Barcelona vs Elche, acima de 2,5. Estoril vs Porto, fora. Porto para vencer. Boa Vista vs Sporting, fora. Sporting para vencer. Breidablik vs West Manejar, casa. Breidablik para vencer. Rangers vs Duden, acima de 2,5. Avaí vs Atlético Mineiro, fora. Atlético Mineiro para vencer. Botafogo vs Curitiba, casa. Botafogo para vencer. CRB vs Cruzeiro, empate, fora.